Todos possuem sua lista de personagens favoritos, ou lista de personagens mais carismáticos, mais bem desenvolvidos, os melhores protagonistas, antagonistas, deuteragonistas, mas os personagens mais bem escritos entre todas as mídias. Ao menos os mais bem escritos dentro dos critérios que eu imagino que conseguiriam definir o que tem a melhor escrita, porque eu não sei se existe objetivamente uma definição concreta para isso. Os 10 personagens que vão ser comentados nesse vídeo foram escolhidos com os seguintes critérios: boa caracterização, que seja suficiente para o destacar, consistência de qualidade de suas características essenciais, papel importante na história para fazer o roteiro andar, torná-lo mais completo, ter camadas, não ser um personagem plano só com um traço de personalidade e que não tem diferentes sentimentos explorados, ser desenvolvido, no sentido de ter momentos que questionem suas crenças, seus sentimentos, o que foi estabelecido do personagem inicialmente e cause alguma mudança, podendo ser positiva ou negativa. Ter temas interessantes que se liguem diretamente com os temas principais da obra e os engrandeçam. Ser bom não só individualmente, mas coletivamente, servir como impulso de qualidade para o resto do elenco. Acima de tudo isso, se destacar em comparação com outras obras do gênero ou como um todo, seja pela sua ideia, pela sua execução, pela originalidade, tem que ter algo que o torne especial. Além disso, eu decidi colocar no máximo um personagem de cada obra, ou melhor de cada uma, com apenas uma única exceção nos dois primeiros colocados dessa lista, porque eles são interdependentes um do outro, então seria inviável eu colocar só um. Também não terá personagens de livros, por eu não ter lido o suficiente para julgar tão bem. Inclusive, como foi difícil selecionar apenas 10 personagens entre tantas opções, eu fiz uma lista de menções honrosas que eu considerei para a lista e não entraram por pouco. Baijin, vilão principal de Karakuri Circus, que é muito bom, leiam. Yujiro, pai principal antagonista de Baki, já fiz vídeo sobre, pode ver depois. Jamie Sunderland, protagonista de Silent Hill 2, conceito foda. Nakoshi de Homúnculos, bizarro, não botei porque eu não lembro porra nenhuma dele. Charles Nabel, personagem mais icônico de Gundam que disseminou um arquétipo pela indústria. Jacopo, personagem mais filho da puta da história. Kaji, de The Human Condition, melhor trilogia do cinema. Grimmer, de Monster, um dos meus personagens secundários favoritos. Arthur Morgan, chorei no final do jogo. E o protagonista de Zaregoto, que não tem nome, porque é conceito. Agora sim, o top 10, obviamente com spoilers, porque tenho que me aprofundar nos personagens, então vamos lá. Mon é o protagonista de The World is Mine, junto com Toshi, seu aliado. Os dois formam uma dupla de terroristas que espalham o caos pelo Japão. Mon é uma pessoa animalesca, violenta, brutal, seca, crua, que age por instinto, mata porque pode matar, não por prazer, não sente nada ao fazer isso. Já Toshi, no início é mais inseguro, ele tem talento para fazer bombas, quer chamar atenção e é maluco também. Mas ainda assim existe uma hierarquia entre os dois. Toshi vê Mon como um modelo ideal, um modelo de dominância. É uma relação de mestre e escravo, mesmo que não seja proposital por parte do Mon. A não humanidade do Mon é muito destacada desde o início e é importante para o seu papel no mangá inteiro de discutir as questões de moralidade que o Hideki Arai apresenta. The World is Mine tem muita influência filosófica. Em vários momentos é destacado Nietzsche e suas ideias mais populares, principalmente no seu personagem principal. Como eu disse, Mon não sente nada ao matar alguém. Ele faz o que faz porque pode, só quer atender seus instintos e desejos. É realmente retratado como um animal em toda a cena que tá comendo uma velha por puro prazer, que nem um bicho, ou matando alguém aleatoriamente. A característica de ser dominante, que naturalmente afeta Toshi, é demonstrada por uma das frases mais importantes de seu personagem: eu me afirmo. Todo esse caos e violência que Mon causa é para se afirmar, para se colocar como um animal acima de todos. E ele faz isso por nunca ter conhecido ninguém igual a ele, ninguém que pudesse estar de pé lado a lado dele. O propósito de sua vida é se afirmar. Existe um conceito nietzschiano, sei lá como é que fala, que caracteriza Mon, o além-homem. Traz a ideia de um ser humano que não é limitado pela moralidade das pessoas comuns, que mata qualquer um por nada no mundo ou limitar. Um humano sem moral, que segue as próprias regras criadas. Mon representa as pessoas da sociedade desse mangá, no sentido de quebrar seus laços com uma moralidade além. Que nem Mon, muitas pessoas se afastaram da ideia divina, do metafísico,
se prendendo ao material. O personagem de Mon muda e deixa de ser um além-homem a partir do momento que ele encontra alguém que o faz temer por sua vida, alguém que estava acima dele, o que ele nunca tinha encontrado antes na vida. Esse ser é Higumadon, um troço que existe no mangá e é difícil de definir. No início ele parecia só um urso gigante, mas nas outras aparições a aparência dele muda para algo diferente e ele é ridiculamente grande e forte. É uma criatura inexplicável, o que agrega para essa imagem divina que ele teve na vida de Mon. Após esse encontro que abalou a percepção do personagem sobre tudo, outra personagem muito importante apareceu para encaminhar o seu desenvolvimento em um novo ser, Maria. O passado de Mon não foi de um humano comum. Ele nunca teve uma figura materna e mal conseguia ver mulheres como pessoas normais, só serviam para o seu prazer. Mas Maria foi diferente. Foi essa mãe que faltou na sua vida e apareceu no seu momento de maior fragilidade para o acalmar. E me impressiona o quão bem feitos são as sequências de capítulos mostrando a interação dos dois. O Mon começa a agir de forma mais amigável, dócil, se abre sobre seu passado, se abre sobre sua ética, seus sentimentos, começa a perceber que não é mais o mesmo, que antes não sentia nada com a morte dos outros, mas agora chora com a possibilidade de imaginar Maria morrendo. Maria foi quem deu a Mon sua primeira conexão com o humano. Considerando a influência de Nietzsche na história, é válido comparar a situação de Mon com uma passagem de Zaratustra. Zaratustra está transformado. Zaratustra se tornou uma criança. Um desperto é Zaratustra. O que você quer agora entre os adormecidos? O que diferencia ambos os personagens nesse caso é a conclusão, já que a morte de Maria capítulos depois transformaria Mon em um ser totalmente oposto ao além-homem que eu citei anteriormente. Com a morte da sua figura materna, Mon se sente como qualquer criança se sentiria, impotente, inseguro, desprotegido, e para piorar, tudo isso aconteceu perante a presença de Higumadon, o único a quem temia, uma presença divina. A partir desse acontecimento, Mon transita para uma fase nova, entrando numa jornada individual por diferentes lugares do mundo, para ser venerado e se tornar uma divindade. A minha interpretação sobre Mon, na primeira vez que eu li The World is Mine, foi bem diferente do que a que eu tive relendo o mangá e discutindo com outras pessoas. Mesmo sempre tendo uma noção clara da influência de Nietzsche, Arai claramente não se limitava a ela. O personagem após esses eventos não continuou como um além-homem normal, que nem antes eu pensava. Teve uma nítida diferença, já que Nietzsche não se apegava ao divino como Mon agora se apegava. Ele voltou para um estado primordial do ser humano, um estado onde encontra significado para a vida através do contato com o sagrado, diferente da filosofia de Nietzsche, que era muito mais materialista. É isso que Mon decidiu atingir após encontrar Higumadon e perder Maria, e fica bem evidente pela própria página que conecta ambos os acontecimentos. Ao reencontrar Higumadon, na mesma página que mostra Mon desesperado, confuso e com medo, aparece um de seus diálogos com sua figura materna. Mon questiona: "Para que eu vivo?" Maria responde: "Pergunte a Deus." O desenvolvimento de Mon é muito rico por intrinsecamente representar um conflito de diferentes filosofias, ser um retrato do mundo do mangá e pelo seu contraste com Toshi. No início, Mon era o demônio e Toshi o mais contido, mas após o encontro com Maria, Toshi também mudou e começou a tentar afirmar a si mesmo, se tornar o demônio que receberia a atenção de todo mundo. Enquanto um encontra verdadeiro significado para sua existência, o outro continua perdido. Então, Mon evoluiu como personagem propriamente dito e influenciou outros a evoluírem também. Kojiro é o melhor personagem de Vagabond, não é o Musashi. Eu sempre vejo o protagonista do mangá sendo o mais destacado quando elogiam a obra, mas o personagem mais único e criativo é Kojiro. A forma como o Inoue prepara a introdução do personagem é curiosa, já que seu nome é citado pela primeira vez quando Matahashi, o amigo de Musashi, o assume para conseguir fama, já que Kojiro era conhecido como uma lenda. Existe uma aura em torno dessa figura que vai sendo construída, e o Inoue é muito inteligente em introduzir Kojiro como um claro paralelo ao Musashi, principalmente porque eles literalmente já lutaram juntos sem nem se conhecerem na época que o protagonista ainda era Takezo. Kojiro era uma criança que se tornou órfã e acabou nas mãos de Jisai, um espadachim já longe do seu auge que decide cuidar da criança,
mesmo depois de descobrir que ela era surda-muda. É essa a característica que torna Kojiro o personagem mais único dessa lista. São pouquíssimas as vezes que eu pude presenciar um personagem surdo-mudo em qualquer mídia, e a forma como a narrativa lida com ele é totalmente distinta do resto. Eu gosto muito de como o Inoue usa o visual para compensar a falta de expressão vocal, usando os olhos do Kojiro para demonstrar seus diferentes sentimentos. Raiva, inocência, medo, esses são os 3 principais sentimentos que acompanham o personagem durante o seu desenvolvimento. E acima de tudo, visualmente também se destaca a sua arte da espada. Durante o resto do enredo, a gente acompanha a jornada do Musashi para entender o que é ser um samurai, o que faz ele tão fraco comparado a outras pessoas. Acompanhamos o desenvolvimento de sua filosofia de vida, mas o que mais se destacou sempre era a brutalidade de suas lutas. Já Kojiro, quando começa a entrar em contato com a espada, só o fato dele ser surdo-mudo já torna a experiência mais excêntrica, já que ele é nerfado para combate, mas o mangá destaca a habilidade natural dele para isso, a leveza e beleza com que ele empunha a espada e a usa. A beleza inocente de Kojiro é transmitida por suas lutas. No início ele sempre luta sorrindo e se divertindo, por ter pouca noção das coisas ao redor devido à sua condição. Jisai, como seu responsável, tinha medo de ver Kojiro entrando nesse mundo porque estaria vulnerável, mas Kojiro escolhe se opor ao seu pai adotivo para poder treinar. Mesmo sem palavras, ele demonstra por ações que esse é seu desejo. Kojiro nasceu para isso, tem um dom mesmo sendo debilitado, e não só mágico demais, porque ao mesmo tempo que sua debilidade o limita para algumas coisas, os seus únicos sentidos são melhorados. Como eu citei antes, Kojiro tem 3 sentimentos que acompanham o personagem. O primeiro deles é a inocência. Kojiro, por ser surdo, mudo, não tinha acesso ao que as pessoas diziam, não ouvia as crueldades ao seu redor. Tanto que em um certo capítulo, algumas crianças aparecem ofendendo e rindo dele, e sem entender, Kojiro, ao ver ela sorrindo, achou que era brincadeira e acabou sendo agredido. Mas a partir disso, ele aprendeu a se comunicar de outra forma, pela espada, pela luta, revidando e assim conquistando o respeito dos outros. A inocência dele torna todos esses momentos diferentes, porque a gente acompanha tudo isso de sua perspectiva. O Inoue foi um gênio em simplesmente dar um arco inteiro para o antagonista do mangá, com quase nenhuma participação do Musashi além da aparição que eu falei antes. Contar essa história da visão do personagem tornou ela muito mais tocante do que se a gente presenciasse de fora. Ao mesmo tempo que essa inocência de Kojiro tornava ele alguém amigável, o mundo de Vagabond não é bonitinho para ficar bobo feliz a todo momento. E Tosai, um dos aprendizes de Jisai, em uma luta que se envolve com Kojiro e outros espadachins, o ataca para o ensinar uma coisa: aqueles que morrem primeiro são aqueles que ignoram o medo. Temer a morte, temer a dor, é o que leva as pessoas a se superarem nos piores momentos. É o que faz as pessoas se sentirem vivas e valorizarem tanto suas vidas que as tornam mais aptas para o combate. Até aquele momento, Kojiro lutava se divertindo feliz, com inocência, sem passar dificuldade com ninguém. Mas ao encontrar alguém mais forte, sofreria por esse detalhe. O fato de Kojiro não ter todos os seus sentidos é mais um motivo para o medo ser importante. Os seus sentimentos também são seus guias. Do mesmo jeito que criou afinidade com a espada por ser feliz com isso, o medo seria o que aumentaria mais ainda a sua atenção. Por último, a raiva é um sentimento mais implícito no personagem, que é demonstrado às vezes por seus olhos, mas geralmente é por suas ações, com a brutalidade delas. Kojiro, como eu falei, tem uma beleza ao usar sua espada. É como se estivesse dançando com algo que faz parte do seu corpo, com a maior naturalidade. Mesmo assim, essa beleza se mistura com violência. Kojiro não tinha limites nessas lutas, era um equilíbrio. Isso é muito destacado numa cena em que Kojiro está junto com Itosai, após ser liberado por seu pai para se tornar um espadachim, e encontra um espadachim que queria testar a força de Kojiro. Como resultado, Kojiro o derrota facilmente cortando seu estômago e pescoço. É isso que torna esse personagem completo. Ele tem a inocência desde sempre, mas conforme vai lutando e absorvendo através das lutas, experiências e aprendizados, ele ganha mais sentimentos que dão mais camadas para a sua personalidade. Por último, eu quero comentar sobre o reencontro de Musashi e Kojiro, que obviamente não lembro um do outro por terem mudado muito nesse meio tempo. Kojiro corta com facilidade, usando um graveto comum, o boneco de neve feito por Musashi, e esse momento é o que catalisa esse paralelo construído entre ambos e faz Musashi perceber o que ele havia perdido durante esse tempo todo.
Kojiro, além de ser um bom como personagem sozinho, era bom para os outros. Musashi usou o caminho da espada para mudar sua vida, mudar a forma como agia, enquanto Kojiro vivia pela espada. A sua vida era aprender a dominá-la. Musashi evoluiu como lutador, mas ele não havia chegado na imagem ideal que tinha de si mesmo no futuro quando era menor, mas viu isso em Kojiro, que era um com a sua arma. Para Kojiro, a espada é a forma como passa seus sentimentos para os outros, o jeito de se comunicar. É assim que criou a relação com seu pai, com seus amigos, com seus oponentes. Durante a luta contra Fudo e Sadakori, a sua espada é roubada. No primeiro momento sua reação é chorar, e depois sua reação é de raiva. Ele era forte o suficiente para derrotar ambos sem sua espada, mas ela faz parte do seu ser, desde criança sendo esse meio de comunicação com o resto do mundo. Eu amo Kojiro não só por sua história bem desenvolvida por Takehiko Inoue, mas também e principalmente pela forma como é contada. É um personagem tão profundo e que não possui nenhum texto escrito. Tudo é contado através do visual. Não é fácil fazer isso. Existe apenas um momento que sai um texto do personagem, além de onomatopeias, que é um balão de pensamento, mas esse pensamento é apenas dor. Eu acho Tokyo Ghoul um mangá medíocre e inconsistente muito por conta do Re, especialmente na reta final. Dito isso, o Kaneki é consistente do início ao fim. É um personagem repleto de complexidade pelas crises de identidade que enfrenta ao longo do enredo por viver num caos mental dividido entre dois lados de uma guerra violenta e psicológica. Kaneki, desde o momento que se tornou um Ghoul, enfrentou essa dualidade, tentando ficar neutro nessa guerra. Não queria ver humanos como Hide sendo machucados, mas também não queria ver os Ghouls, que ele começou a entender quando precisou viver com eles. O problema é que neutralidade no meio de um conflito como esse é inútil e só vai levar à ruína. E para entender isso, o Kaneki precisou sofrer muito. Como é colocado no início da história, a vida de Ken Kaneki é uma tragédia, mas a forma como isso é concluído torna essa uma tragédia especial. Eu acho interessante como o primeiro mangá inteiro trata sobre essa transição do personagem, que precisa aprender a gostar dos Ghouls, e começa a entender que esse lado não é sádico e violento gratuitamente como foi retratado para ele durante a vida inteira. Presenciar a perspectiva de ambos os lados é o que tornou-o especial. Mas como eu disse, para Kaneki conseguir alguma coisa, ele precisaria fazer uma escolha, deixar de ser a pessoa passiva que era, e isso acontece no momento da tortura feita por Jason. Essa tortura só acontece porque o personagem tentou se sacrificar pela vida de seus amigos. Kaneki não tinha nenhum amigo além de Hide antes, então ia fazer de tudo para proteger os de agora. Mas ao invés de lutar e tentar vencer, o que ele conseguiria por ser mais forte do que todos ali, ele escolheu sofrer num lugar. Seja a pessoa que se machuca pelos outros, não o que machuca os outros. Essa frase dita por sua mãe é o problema. Kaneki não tomava decisões de verdade, ele apenas aceitava, e isso não era o suficiente para conseguir a paz entre Ghouls e humanos. A tortura de Jason é o que acorda o protagonista para repensar sobre tudo o que pensava sobre sua mãe. Uma mãe abusiva, que depois da morte de seu pai se estressava e trabalhava mais. Uma mãe que morreu apenas por trabalhar demais para sustentar sua irmã e deixou uma criança sozinha. Durante a vida inteira, Kaneki romantizou a sua mãe, por ter sido manipulado por ela. Essa frase que resumiu a sua vida era apenas uma desculpa para fazer ele aceitar ser espancado pela pessoa que o devia proteger. Isso foi responsável por sua passividade, junto com a falta de uma figura paterna, e a escolha do Suicida de representar essa realização do Kaneki pela Rise, dentro de sua mente jogando a realidade na sua cara, é bem competente, considerando que ela já o atormentava há muito tempo. Estava sendo construída uma conclusão e significado para esses momentos. Tokyo Ghoul não é utópico e nem vai romantizar esse ideal de unir dois lados de uma guerra sem machucar ninguém e sendo gentil. Depois de ser torturado, as mortes não pararam. Kaneki deixou de jogar sua vida fora para salvar seus amigos e começou a os proteger com sua força. Se tornou ativo. Essa é apenas uma das diversas faces que Kaneki assume durante o mangá. Ele é Ken Kaneki, o humano. É Ken Kaneki, o Ghoul. É o ceifeiro. É o rei de um olho só. É Raiz Sasaki. O ponto é que todos convergem em um só corpo e mente. Todos são facetas que o fazem evoluir. Uma das decisões mais surpreendentes do autor é ter feito Kaneki, entre aspas, morrer ao fim do primeiro mangá, nas mãos de Arima. No Re,
somos apresentados a Raiz Sasaki, um meio humano, meio Gol, que é nitidamente o Kaneki sem memórias, mas agora trabalhando para a organização que justamente lutava para exterminar os Gols, e sendo cuidado e ensinado sobre tudo novamente, agora por Arima, quem tinha o matado. Esse personagem era a figura paterna que faltava na vida de Kaneki, e nesse contexto o personagem também cuida de um grupo de Quinks, humanos com Kakuhou instaladas no corpo, não sendo Gols, literalmente, mas próximos disso. Existir um grupo que não é Gol, mas é ao mesmo tempo trabalhando numa organização que os extermina, já é algo bizarro. E posteriormente, quando Kaneki retorna suas memórias e assume o papel de rei de um olho só, lutando pela liberdade e paz entre os dois lados, acontece o segundo confronto com Arima e as relações mudam o rumo do personagem. Arima era um experimento falho, um meio humano que era forte, mas vivia pouco. E durante todo esse tempo, ele não usou Kaneki como uma ferramenta que nem a organização usava. Ele treinou o personagem para se tornar um líder. Até aquele momento já havia um grande desenvolvimento, mas mesmo assim Kaneki ainda recuava para matar quando era alguém próximo. Arima o forçou a lutar seriamente com ele, pelo seu ideal. Arima é o segundo personagem mais importante para o desenvolvimento do Kaneki, ainda atrás de Hide. O seu melhor amigo e única pessoa em que ele podia confiar no início. Por um bom tempo, o único próximo dele, já que seus pais morreram e a mãe era uma filha da puta. Do mesmo jeito que Rizzy, o Hide morava na mente de Kaneki, durante o período que a sua morte tinha sido presumida. Ele servia como um último empurrão para Kaneki não desistir de seus ideais. Desde o início, Ishida deixou claro que a sua luta não era individual, ele podia contar com os outros. Por essa razão, o clímax da série é forte. Furuta, como líder dos investigadores, agora responsáveis por ir atrás da Ghost, organização criada por Kaneki, cria um plano para emboscar eles em seu esconderijo, enquanto vários não fazem ideia disso. Um desses era Kaneki, que abandona o grupo onde estava Touka, grávida dele, por instinto de que algo estava errado e precisava proteger o resto se fosse o caso. A questão aqui é que ele foi sozinho. Nessa ideia de proteger os outros ele sempre escolhia agir individualmente, e dessa vez isso levou à sua derrota. Narrativamente é incrível como acontece. A luta entre Kaneki e Juzou começa e num instante ele já está despedaçado no chão, sem nem lembrar do que aconteceu pela adrenalina. Mostra o quão alucinado e confiante estava de que ia ganhar e foi inconsequente. O resultado disso é o dragão, uma forma grotesca, monstruosa sem consciência alcançada depois de absorver vários gols, como decisão tomada por todas as suas personalidades para conseguir proteger todos, mas acima de tudo, a Touka. Eu amo essa sequência final do personagem e amo mais ainda a conclusão de tudo isso. Muita gente reclama que é afirmado que a história de vida de Kaneki era uma tragédia, mas a finalização foi feliz, então teria sido covarde. Mas para mim é esse o brilho. Não gosto de algumas decisões com outros personagens, mas pro Kaneki é perfeito, é recompensador. A gente acompanhou a destruição e reconstrução mental de um personagem por diversos momentos, se tornando um símbolo revolucionário de uma causa que parecia impossível e foi alcançada. E não de forma idealizada e banalizada, foi de um jeito coerente e pé no chão. A escrita do personagem é consistente do início ao fim, e ver uma história que estava rumando para um final triste terminar de forma positiva torna o personagem mais especial. Orgulho não é o oposto de desonra, é sua fonte. Humildade verdadeira é o único antídoto para a desonra. Eu fiquei em dúvida entre o Eng e o Zuko. Acho ambos os personagens incríveis, mas acredito que o Zuko tem algo que o destaque mais, até mesmo nessa lista: o seu desenvolvimento gradual e inteligente. Eu não preciso explicar Avatar, todo mundo já assistiu quando era criança e o Zuko ficou marcado como um dos maiores símbolos de redenção. É nítida a evolução para qualquer um que assista, mas o que realmente impressiona é o quão sutil é esse desenvolvimento. No início, o personagem é apresentado como alguém irritado e obcecado em provar valor para o seu pai após ser renegado em uma busca longa por uma pessoa que até pouco tempo estava sumida por mais de um século. É interessante notar como o Iroh sempre foi a figura paterna de Zuko, mesmo que ele se importasse mais em se provar para seu pai, era Iroh quem a cada imprudência e falha do Zuko dava um conselho para o fazer refletir sobre essa situação, refletir sobre uma busca incessante que não significava de verdade para o personagem, que não o recompensaria e apenas atrasava sua vida e sua tripulação. A raiva de Zuko, impulsionada por essa situação, era o motor da sua dobra de fogo, que era intensa, mas descontrolada, ao contrário ao que Zuko verdadeiramente era na sua infância. Ele sempre foi mais próximo de sua mãe, que era gentil, o oposto de Ozai. Mas por essa necessidade de se provar para seu pai,
se forçava a ser algo que não era. Azula também assume um papel importante em nossa vida, por sempre ter provocado mais essa reação, irritando ele e sempre se destacando mais em tudo. No presente da série, ela era a pessoa calma e inteligente enquanto Zuko era irritado e impulsivo, dois opostos que iriam se inverter conforme o personagem se desenvolve. O desenho faz mais do que suficiente para a gente entender o personagem, mesmo que ele seja agressivo e contra o protagonista, como a gente não conseguiria entender seu lado depois de ser renegado pelo próprio pai, que ainda o deixou com uma marca no rosto para o lembrar da vergonha de ter o questionado. O problema que atrapalha o personagem durante o primeiro livro inteiro é o orgulho. O orgulho que o impede de reconhecer seus erros, suas imprudências, de ser mais calmo e racional nas situações. A cada falha de capturar o Avatar era mais uma vergonha para Zuko, que mesmo sendo filho do rei, não era respeitado por ninguém fora da sua tripulação. Todo esse terreno foi preparado para o segundo livro trazer uma nova perspectiva para o personagem, e eu acredito que o melhor episódio do desenho seja o principal exemplo desse trabalho. Zuko sozinho é o 7º episódio do livro da Terra, e é o primeiro focado exclusivamente na visão de Zuko, agora separado de Iroh e sem dividir espaço com o grupo do Aang. O papel que ele tem é de demonstrar as consequências das ações da Nação do Fogo para o Zuko, um personagem que nunca teve tempo para refletir sobre isso no meio da turbulência que foi sua vida. A sutileza da direção é incrível aqui, desde o início com ações pequenas mas significativas, como Zuko com fome e sede desistindo de roubar um casal ao perceber que a mulher estava grávida, evidenciando uma humanidade que era rara de se ver. Zuko passando por um lugar que nitidamente foi um local de guerra, provavelmente por parte da Nação do Fogo, e finalmente chegando a uma vila que traria uma experiência nova para sua vida. O rumo que toma parece normal. Zuko se apega a uma família, especialmente ao garoto que vê Zuko como modelo, e acaba tendo que resolver problemas com gente filho da puta querendo trabalhar. O problema é que ele precisava esconder a dominação de fogo, porque ele sabia da imagem ruim de sua nação pelo mundo, mas não consegue, e depois de ter sido amigável com todos na vila e ter ajudado a espantar os filhos da puta, o Zuko ainda assim foi renegado por todos, simplesmente pelo fogo. Isso é um choque de realidade para o Zuko, não que ele não esperasse que isso fosse acontecer, mas o fato de ter acontecido é muito importante para ele presenciar a perspectiva de outras pessoas de fora, prestar atenção no mundo ao redor dele, se desprender um pouco de si mesmo. Eu acho esse episódio divisor de águas para o seu desenvolvimento, principalmente pelo restante dessa temporada. Depois de se reencontrar com seu tio, o personagem começa a viver uma vida mais tranquila fazendo chá. Sua personalidade ficou mais amigável, calma e feliz. Parecia que ele finalmente ia conseguir se redimir, ainda mais com a sua oportunidade perfeita tendo que escolher ficar do lado de Azula, a irmã que sempre o rejeitou, ou de Katara, com quem ele percebeu que tinha muito em comum. Esse momento é quando seu desenvolvimento se torna muito mais interessante, ao ceder para o seu orgulho e escolher o lado que o faria recuperar tudo que queria. Uma jornada de redenção não é plana, não é sair de A e ir para o B. Humanos não são assim, e essa escolha demonstra isso. É maduro mostrar que o orgulho de Zuko foi tão longe ao ponto de trair seu tio, a única pessoa em quem ele realmente poderia confiar. O Zuko é um personagem caracterizado pela imprudência, agindo mais pelos sentimentos do que pelo lado racional. A partir do momento que ele é recebido de volta em casa e percebe que nada foi como ele imaginava ser e se sentia vazio, o Zuko finalmente vivenciou tudo o que precisava para acordar, para entender o que seu tio falava. O orgulho parou de o cegar, e a primeira mudança já está na sua imprudência. Ao ouvir o plano horrível de Azula e seu pai, ao invés de reagir do mesmo jeito que agiu no incidente que o renegou, Zuko foi calmo e esperou o momento certo para desafiar Ozai. Zuko continuava sendo um personagem com raiva, mas essa raiva para de ser tão predominante, e eu amo como o desenho usa a sua dobra de fogo para demonstrar essa mudança. O Zuko passa por um momento de crise nas suas habilidades, porque antes elas eram só sobre raiva, mas a dobra de fogo nunca foi sobre raiva e violência, foi sobre destreza, delicadeza, como uma dança. A própria dobra de raio já indicava isso, mas ele não conseguia entender o que seu tio dizia. São esses detalhes que evidenciam o seu desenvolvimento sem o diretor precisar jogar na sua cara o que está sendo dito. A parte mais difícil de sua redenção era receber o perdão do grupo de Aang, por tudo que ele fez durante 3 temporadas, e suas tentativas também colocam um detalhe essencial para deixar mais coerente. A sua jornada de redenção não acaba com o fim de Avatar. Mesmo que ele tenha conseguido ser perdoado, ele precisou ser sincero, ao invés de se humilhar como tentou na primeira vez. Foi tentativa e erro, e continuou sendo assim mesmo após a guerra terminar, porque o desenho deixa claro que isso é muito recente, mesmo que tenha sido gradual, não é tão simples quanto parece. Um dos momentos que definem a evolução de Zuko como pessoa é sua luta contra Azula. Ele pede que seja um duelo, mas agora não por orgulho,
mas sim para proteger a Katara sabendo de como sua irmã é. Nesse momento, as personalidades se inverteram. Zuko é o calmo e sagaz, enquanto Azula é desesperada e raivosa, destruída mentalmente, como resultado das escolhas de ambos. Como eu disse no início, fiquei em dúvida entre ele e Aang. Os dois são personagens incríveis, mas o Zuko é mais raro de se encontrar. Fazer personagens com uma redenção satisfatória é difícil, e mesmo aqueles que conseguem ainda não têm um desenvolvimento tão minucioso quanto o de Zuko. A Foz é uma personagem que representa crise de identidade, busca de propósito e mudança. Antes de comentar mais sobre a personagem, vou dar um contexto rápido sobre Hoseki no Kuni e budismo. Eu não sou budista e não estudei nada de budismo comparado à imensidão de informações que existem, mas o básico eu sei por conta de Hoseki. O mangá se passa numa época do mundo em que os humanos foram extintos e a única massa de terra existente é uma ilha onde vivem gemas, que possuem alguns sentimentos e são basicamente imortais e indestrutíveis, podendo serem reconstituídas caso quebrem. No mesmo mundo vivem os Admaribilis, seres que vivem no mar, e na lua vivem os Lunarians, a espécie mais próxima da antiga humanidade que vive invadindo a Terra para atacar as gemas. A Foz é uma dessas gemas, que vivem em uma escola sendo ensinadas por Adamant, um ser desconhecido mas que é basicamente o pai de todas. Vivem nesse ciclo de se protegerem dos Lunarians. A Foz nunca foi forte o suficiente para lutar e nunca se mostrou ser útil para nada. Era uma anomalia no meio de gemas que viviam para serem funcionais. Hoseki no Kuni é uma obra que tem muita influência do budismo e do hinduísmo também, mas esse mais especificamente nos designs dos Lunarians. No budismo existem as três marcas da existência, que se dividem em Anika, Dukkha e Anatta. A minha pronúncia não deve estar muito errada, mas desculpa. Anika representa impermanência, a doutrina que afirma que toda existência é transiente, evanescente e inconstante. Ou seja, toda existência material ou mental é composta de uma constante mudança, nada é permanente. Dukkha representa dificuldade, insatisfação, desagradável, todo o sentimento que causa dor e sentimentos ruins para as pessoas, o estado de sofrimento por qual todo ser passa na sua constante mudança. Anatta representa o não-eu. Essa tradução não é consensualmente certa, mas é o que tem por enquanto. O conceito de que nenhum fenômeno é permanente, um eu ou essência inalterável. Na obra, inicialmente as gemas são seres em permanência, sem mudança, sem sofrimento. Elas apenas existem para cumprir suas funções designadas por Adamant. Aqui começa o diferencial da Foz pro resto das personagens. Ela sempre foi um ser em constante mudança, ou ao menos que tentava constantemente mudar, para tentar achar uma tarefa em que fosse útil para os outros. Encontrar um propósito era o objetivo de Foz. Mesmo que ela fosse feliz, se sentia incompleta por não ser útil que nem as outras, que também a julgavam por isso. Quando Adamant dá a ela a missão de criar uma enciclopédia sobre tudo, isso instiga a curiosidade de Foz, uma característica que não pertence às outras gemas, que nunca questionam nada. O momento chave que inicia a mudança verdadeira da Foz é o seu encontro com Cinnabar. É interessante notar como ambas são paralelos uma da outra. Cinnabar tem uma função, proteger a Terra dos Lunarians durante a noite, mas isso é inútil, porque os Lunarians até então só atacavam durante o dia. E é o mesmo de Foz, que era inútil e mesmo agora com o objetivo da enciclopédia, ainda era algo a princípio sem relevância. A diferença de ambas era em personalidade. Foz não entendia por que Cinnabar era tão isolada e relutante em interagir. Queria mudar isso, por ter empatia. Esse sentimento era o que tornava Foz especial das outras e foi destacado por Adamant quando, entre aspas, nasceu. Ela era gentil demais para conseguir ser uma boa combatente, mas gentil não é bem a palavra que define a personagem, e sim empatia. Ela se importava com os outros e por isso queria ser útil, para poder ajudar. O problema é que nessa busca incessante por um objetivo, a personagem foi perdendo sua identidade. Na obra, quando uma gema perde uma de suas partes, perde junto a memória. Mesmo que possa repor essa parte do corpo com outra de outro material, não vai ser a mesma coisa. A Foz começa perdendo suas pernas, e até então não muda tanto, mas quando ela perde também os braços, a sua personalidade se torna outra, principalmente após a morte de Antártida. Fica mais séria, perde aquela felicidade e leveza que possuía, mas em compensação se torna mais forte, mais resistente, finalmente consegue ser útil nas lutas. Depois, perde sua cabeça, seu olho esquerdo que é substituído por uma pérola, é dividida pela metade e reconstruída 200 anos depois, com uma aparência anatomicamente quebrada. Sua liga se transforma em espinhos ao redor de seu corpo com um ar sombrio,
ganha uma aparência semelhante de um humano e termina com uma aparência divina. Todas essas mudanças acontecem com a mesma personagem na mesma história em pouco tempo. Ao final de tudo isso, não dá pra dizer que é a Foz, porque a aparência mudou tanto, completamente, e suas memórias também foram afetadas. A Foz é um exemplo de impermanência do budismo e também da fase de sofrimento por qual todo ser passa. Das gemas é a que mais se aproxima de um humano. Era uma personagem que buscava identidade através de propósito e utilidade, mas por ter ficado tanto tempo nisso, deixou de ser alguém. Ela lembrava de ter encontrado Cinnabar, Antártida, todas as gemas, mas cada mudança física no corpo, ela lembrava menos do meio disso tudo, lembrava apenas da conclusão. O sentimento que existia foi se perdendo, e apenas o que restava era a lembrança de que tinha acontecido. Por isso, a gema empática do início, depois de sofrer tantas quebras e manipulações de suas memórias, se transformou num ser vingativo. Ela não tinha nenhum sentimento sobrando, além desse porque não conseguia se lembrar nada dos vários séculos que viveu. E no fim passou essa vida inteira sendo usada ou querendo ser usada, pelo seu sensei ou pelos Lunarians. O que importava para os outros era a sua utilidade. O momento máximo do seu sofrimento, tendo que esperar um ano sozinha e presenciando todo o caos e destruição na época dos humanos graças ao seu olho, representou o último estágio do seu desenvolvimento. A empatia se tornou vingança, e isso foi visto em prática, com toda a destruição feita nessa guerra entre gemas e Lunarians. Mesmo assim, no fim, a única que ficou sofrendo sozinha foi ela, enquanto as gemas e os Lunarians passaram 10 mil anos se divertindo, sendo felizes, sem conflitos, com tudo que podiam ter na Lua. O que torna a personagem mais complexa e interessante é justamente isso. Vendo pela superfície, aqueles que desgraçaram a sua vida estavam bem, mas passar 10 mil anos seguidos só com sentimentos positivos, só com prazer, uma merda. O propósito de se estar vivo se perde, você deixa de ter sentimentos negativos e sofrimento que é importante para dar significado para os momentos felizes, se torna hedonista. É por isso que os Lunarians sempre quiseram o nada. Eles passaram milhares de anos felizes e tranquilos na Lua, mas isso não significava nada. Não tinha superação de um sofrimento que era recompensado. Era melhor ser nada do que viver como nada. Os 10 mil anos de sofrimento da Foz foram o que concluíram e recuperaram a personagem, evoluindo para um estado em que absorveu tudo o que aconteceu anteriormente e transformou em nada. O epílogo da história é tocante, porque ao voltar dos 10 mil anos sozinha, transformada completamente em uma deusa, a Foz simplesmente dá para aqueles que a fizeram sofrer tanto o que queriam, o nada. Ela não tinha motivo para fazer isso, eles não fizeram nada para merecer, mas após esses 10 mil anos, ela entendeu que ninguém ali havia mais propósito em existir como existia, que viver sem sofrimento também era um tipo de sofrimento, de vazio. É muito satisfatório ver nos momentos finais a personagem finalmente um reconhecimento para suas ações, finalmente recebendo um obrigado pelo que fez, tudo que ela sempre quis. E mais ainda, depois de tudo deixar de existir e ela começar a conversar com pedras, nesse caso só pedras normais que falam, pela primeira vez se importaram com ela por ser quem é, não por sua utilidade, apenas gostavam de conversar e refletir sobre tudo com a Foz. Ao atingir o nada, como um novo ser, pela primeira vez a Foz se tornou alguém e finalmente pôde descansar, vivendo com essas pedras e gemas do novo planeta que encontrou, não estando mais sozinha com cada um dos universos que essas gemas representam. A personagem terminou os 3 estágios que determinam a existência e definem sua identidade, após a jornada mais linda que eu já vi com o tema de crise de identidade. O Gwyn é um personagem complicado e único na lista. É difícil falar sobre ele porque Dark Souls tem uma narrativa muito sustentada em interpretação dos fãs e fragmentos deixados ao longo da sua gameplay que podem passar despercebidos. Por isso, eu coloco o Gwyn entre os personagens mais bem escritos da história, pelo papel narrativo e temático que assume na nossa jornada, no mundo do jogo e principalmente na conclusão de tudo. O Gwyn é uma das primeiras criaturas humanoides criadas pela primeira chama, se tornando o Lorde mais poderoso e assim estabelecendo uma civilização, que foi crescendo com o tempo, graças às vitórias nas lutas contra os dragões e por decisões do personagem, principalmente em relação aos humanos, representados pelo pigmeu furtivo que havia encontrado a alma sombria, que produzia vida pelo abismo. Gwyn os deu Ringed City, uma cidade isolada com uma de suas filhas, onde eram os governantes. Esse plano fez com que fossem esquecidos com o tempo, até mesmo de sua ajuda para ganhar guerras de Gwyn. Além disso, o Lorde usou a chama para marcar a alma negra dos humanos e os limitar, se tornando agora mortais. Controlando tudo, estabeleceu a Era do Fogo, um longo período de dominância dos Lordes e prosperidade, que iria se perder a partir do momento que a primeira chama começou a cessar, obrigando Gwyn
a sacrificar seu poder e se ligar à chama para prolongar sua vida de forma não natural, alterando o ciclo. Isso não fez com que a Era do Fogo continuasse para sempre, mas Gwyn continuou até o fim a protegendo enquanto era consumido por ela. Gwyn é a história de um Lorde que fez de tudo para manter a paz em um mundo fadado a um ciclo de início, meio e fim, ao ponto de perder tudo que havia construído para manter o controle, manipulando aqueles que poderiam atrapalhar. Eu não vejo Gwyn como um vilão da história, mas também não é um herói. O que ele fez com os humanos e com outros personagens, como seus filhos, é nitidamente ruim, mas tudo foi pensando em manter aquela paz tanto esperada após longos anos de guerra com os dragões. A questão que torna o personagem interessante é essa dualidade, principalmente com os humanos, que mesmo o ajudando, eram uma ameaça para a instabilidade, por serem imortais. O que torna o personagem interessante é a forma como sua história é contada ao longo do jogo, que não tem uma narrativa linear e nem expositiva. É tudo através de fragmentos de textos em itens ou diálogos com personagens, ou com o próprio cenário. O Gwyn é citado por vários personagens e itens como um Lorde Supremo que estava acima de tudo, e essa imagem divina era mais intensificada ainda ao chegar em Anor Londo, um esplêndido lugar que contrasta com tudo que o jogador via até então, que era abandonado, nojento e sem vida. As estátuas de Gwyn no lugar passavam imponência, a construção do personagem foi em torno dessa ideia, gradualmente gerando curiosidade. Por isso, a aparição de Gwyn como último boss é tão impactante, irreplicável e sentimental. Passamos horas vendo esse personagem ser ressaltado como o maior dentro do jogo. O externo a ele também contribuía para acreditar nisso. O que se espera de uma experiência resumida, erroneamente, a dificuldade é que o último boss seja o mais complicado. Tudo isso junto contribuiu para a reviravolta causada dessa descoberta de que o Gwyn atual era apenas uma casca velha do que já havia sido desse Lorde, quase sem força para lutar, um oponente fácil, mas que ainda estava de pé para proteger os seus ideais. A construção para o momento, com você andando por uma área cinzenta, com aspecto totalmente diferente do resto, passando por guardas espalhados, torna esse momento único. Quem jogou apenas querendo matar os bosses sem se importar com o que era dito visualmente e textualmente nas entrelinhas, não sentiu nada, mas quem passou o jogo inteiro prestando atenção na atmosfera morta de tudo ao redor, contrastada com as lendas de Anor Londo e Gwyn, sentiu algo que nunca mais veio sentir em outro jogo. Anor Londo, que era o símbolo da supremacia de Gwyn, era apenas uma ilusão do que era no passado. Esse é o primeiro choque que já começa a construção para a luta contra Gwyn, que se diferencia de tudo que era feito nos jogos. O boss final não era o mais forte. É um personagem muito bem escrito, não por lore. Se for só por isso, Aldia seria o melhor personagem da franquia, e eu até considerei ele para essa lista. Mas não é. O papel do personagem na sua experiência é o quão diferente é de tudo na mídia, e é o que torna genial. Até a sua música reflete isso e amplifica o sentimento de dúvida, vazio, decepção, com um piano calmo que não representa um momento épico, mas sim um momento de realização, onde o humano que desafiou os Lords confronta aquele que fez de tudo para manter a ordem, mas não conseguiu e falhou. Eu acredito que Dark Souls 3 consegue melhorar mais ainda o personagem também, mesmo que muitas pessoas vejam só como fanservice. O boss final da conclusão da trilogia é uma amálgama das diferentes almas de diferentes undeads que chegaram na chama e perpetuaram a ideia de Gwyn. É pesado. O personagem e o Soul of Cinder, que representam seu ideal, carregam séculos de um ciclo sem fim. A qualidade de escrita se evidencia quando sua influência transcende o seu jogo, como nesse caso citado, e no segundo também, que mesmo sendo pouquíssimos traços de Gwyn, lembrados do seu mundo, usa seu feito. Aldia pesquisou os undeads, passando dos limites e finalmente descobrindo o primeiro pecado, cometido por Gwyn ao quebrar o ciclo natural das coisas e se ligar à chama. A conclusão do jogo é de incerteza, fazendo tudo possível, seu personagem se torna o primeiro a quebrar essa maldição, a quebrar o ciclo, não morrendo e podendo fazer a escolha que quiser. É um resultado do que Gwyn fez antes e não conseguiu. O Gwyn pode não ter metade da complexidade da Foz ou de outros personagens dessa lista, mas o que ele me fez sentir é especial e um marco para sua mídia. Walter White / Heisenberg é o melhor protagonista vilão já feito por um único motivo. O Vince Gilligan faz você torcer pelo personagem e ao mesmo tempo se sentir cada vez mais incomodado com as coisas que ele faz. É um personagem interessante por ter muitas camadas. Uma boa parte das pessoas entendeu que ele apenas mudou. Walter White era uma pessoa normal que foi corrompida pelo dinheiro. Eu não acho essa interpretação tão precisa. Para mim, o Walter White sempre foi o Heisenberg, mas o Heisenberg estava escondido no fundo de seu ser, limitado pela vida de merda, com um emprego de merda, sem respeito da própria família, depois de ter perdido a oportunidade da vida com os antigos parceiros.
Por todo esse contexto fracassado, ao ter um tempo limite de vida, os limites dele acabaram. O que fazia o Heisenberg continuar guardado era a falta de um gatilho para ele enlouquecer e pôr em prática um plano para ficar no topo de todos, manipulando tudo. As drogas foram só um gatilho conveniente por seu conhecimento de química e por ser um caminho fácil para quem sabe conseguir muito dinheiro. Mas Walter White também nunca foi sobre dinheiro. A complexidade de seu personagem se expande para todas as ações, que manipuladas propositalmente por ele pareciam nobres. Para ele, a desculpa de entrar no mundo das drogas era para conseguir dinheiro para sua família, que ia ficar presa ao pagamento do tratamento do seu câncer. Mas isso era só para tapar as verdadeiras intenções. O que ele sempre quis era poder. Depois de um ponto da série, ele já estava fudidamente rico. Poderia ter parado, talvez sem ser descoberto nunca e ainda com a imagem intacta. Mas era impossível porque o desejo por mais poder estava no seu ser. Depois de acabar com a concorrência do Gus, ele ainda precisava aproveitar disso. Esse desejo já era evidenciado desde o início, na festa dos seus parceiros da antiga empresa bilionária que ele perdeu. Poderia ter aceitado a oferta de ajuda para resolver o problema do câncer e financeiro de sua família, mas o personagem não queria mais ser dependente de alguém. Pelo seu ego e orgulho precisava fazer escolhas por conta própria, ser independente, mostrar que não precisava se subjugar para alguém. A faceta manipuladora do Walter White é um dos lados mais bem trabalhados do personagem por essa ambiguidade. Até a quarta temporada mais ou menos, você consegue ver alguma desculpa para ele fazer o que faz, mas o limite para mim pelo menos chegou quando envenenou uma criança para recuperar a confiança de Jesse e acabar com Gus. A face manipuladora está aí. O Jesse durante a série inteira, na minha visão, realmente teve apreço pelo Walter. Parecia que era como um filho para ele, mas um filho também muito útil, se aproveitando da mente frágil de Jesse para conseguir ajuda no seu império de poder. O maior exemplo é quando ele acaba matando Jane. Existe a interpretação de que ele fez isso porque era um obstáculo para o seu controle de Jesse e também a interpretação de que Jane era uma má influência que em algum momento ia o levar junto para uma overdose. Mas no fim sempre há a presença de uma vantagem para o personagem. Nada que o Walter White faz na série não tem vantagem para ele como Heisenberg. De fato, existe algum sentimento, mas o sentimento prevalecente é a ganância por poder. Por isso é interessante, você tem diferentes camadas para as ações do personagem que te deixam em dúvida. Outro grande momento que para mim demonstra o quão sem limites e manipulador o Walter é a morte do Mike. Ele matou o Mike porque não era alguém subordinado a ele, era um perigo. E ao mesmo tempo era a única outra pessoa restante com quem o Jesse tinha alguma relação. A sua morte era vantajosa para continuar o controle do Jesse. Jesse era um adolescente no mundo das drogas que não nasceu para ser um criminoso, mas foi elevado a isso. Já Walter era alguém que nasceu para ser um criminoso. Visualmente, a direção também é competente. Todo mundo já falou sobre a teoria das cores da série, com Walter usando muitas camisas verdes para simbolizar o dinheiro, e mais pro final da série o vermelho para representar esse lado mais diabólico assumido. Um momento de transformação quando ele corta o cabelo. São vários. A Skyler também é outra personagem fudidamente manipulada. Durante uma boa parte da história, ela sequer sabia que o seu marido, coitado com câncer, estava se tornando um chefe do crime. E a partir do momento que é descoberto, ele ganha mais poder de manipulação ainda, já que caso ela o entregasse, estaria também se entregando. Como eu disse, não existe uma ação, uma relação do personagem que não traga algo vantajoso para o Heisenberg. E o maior mérito da série para o personagem é o fato das pessoas com quem ele entra em conflito serem tão ruins ou piores do que ele. Como você não vai ficar feliz com o plano do Walter dando certo e matando a porra do Gus? Uma pessoa cínica, controladora e que reinou sobre o cenário das drogas durante anos. Existe esse sentimento estranho de satisfação ao ver um personagem moralmente ruim, mas que dá a perspectiva para a história se dando bem. Principalmente porque o Walter era um fugido no início. É algo único que é incomparável com qualquer outro personagem, muito por conta de ser gradual e em vários momentos ter alguma interpretação diferente para as ações ruins. A catarse do personagem, no último episódio, em que ele para de dar desculpas e finalmente admite para Skyler que fez tudo isso porque gostava, é foda. E é foda porque a gente já sabia, já dava pra entender isso, mas a série foi inteligente em te dar motivos para também acreditar que no fundo existia algo positivo. Walter White não podia se redimir totalmente de todos os seus pecados, mas ainda assim, no final conseguiu algum tipo de redenção. Ele não morreu preso à busca pelo poder, morreu pelo menos por um momento tendo um pico de humanidade e tentando consertar os erros que ainda podia consertar. A conclusão fechou todas as nuances. E além de tudo isso, a sua relação com o resto do elenco também os faz progredir. Basicamente todos os problemas da vida do Jesse são causados pelo Walter, todo o caos mental que torna ele cada vez mais sério e fechado. A Skyler mostra uma face diferente daquela esposa normal ao ajudar o Walter no crime. O Hank é inteiro feito no joguinho de caça-rato com o Walter.
O Gus também é feito para rivalizar com o protagonista, para ser o último obstáculo para chegar ao topo do poder, e também tem todo um jogo manipulativo com ele. Personagens com uma grande evolução perceptível, sendo positiva ou negativa, se destacam muito e eu acho mais difíceis de serem feitos, sem se tornarem inconsistentes. O Walter White é um dos melhores nisso. A Morgana é a melhor antagonista que eu já vi em uma história. Ela é responsável por tudo que acontece no enredo de Fata Morgana, uma visual novel que começa com você controlando um personagem que não lembra quem é, numa mansão muito estranha, com uma maid que te leva para diferentes portas para tentar retornar suas memórias, enquanto você descobre mais sobre acontecimentos passados daquele local. E no meio disso tudo, existe ainda a lenda sobre uma bruxa que seria a responsável pela mansão. Essa personagem é uma das mais bem escritas pelo papel e pela narrativa na história. O jogo se divide em diferentes portas que o protagonista entra, e nas 3 primeiras ele presencia histórias de tempos distintos de pessoas diversas. A primeira porta é a de Mel e Nelly, 2 irmãos que viviam uma vida tranquila numa família rica que morava na mansão até encontrarem uma garota de cabelo branco, por qual o Mel se apaixona e causa ciúmes na Nelly, que gostava até demais do seu irmão, levando a um banho de sangue que destrói a vida de Mel. A segunda conta a história de Pauline, uma moça feliz com a vida que está procurando pelo seu namorado, que saiu em um compromisso e não voltou, se encontrando com um garoto que ajuda ela e a leva para a mansão. Enquanto isso, a história mostra outra perspectiva de uma besta com aparência pouco identificável e que se comunicava que nem um bicho, morando no local junto com a maid. Nesse meio tempo, essa besta encontrou uma garota de cabelo branco e através da relação dos dois começou a ser humanizada, já que antes ela matava todos que entravam por sentir medo e desprezo dele, enquanto a garota era cega e pura. A conclusão dessa parte é que no fim, ao Pauline chegar nessa mansão, ela é morta pela besta, que não havia como humana, e sim como outra besta, assim voltando a sua sede de sangue que havia sido perdida, principalmente pela garota também ter sumido. A questão é que essa besta na verdade era justamente o namorado de Pauline, que na verdade era um assassino maníaco que foi desprezado por isso e enlouqueceu ao ponto de se ver como um monstro e não reconhecer a sua amada. A terceira porta conta a história de Jacopo, um homem rico que só se importa com negócios e se casa com uma garota de cabelo branco, mas começa a tratar mal e cai na conspiração de sua amiga de infância, que faz de tudo para criar uma inimizade entre os dois. No fim, ela se revela e é morta por Jacopo, que também fica sem a sua esposa que sumiu. Eu precisei contar tudo isso rapidinho, porque até essas primeiras portas, a gente viu o padrão da garota de cabelo branco se repetindo e de que tudo isso estaria sendo causado por uma bruxa, já que foi citada no início. Todas essas vidas arruinadas seriam apenas a maldição de uma bruxa, e isso só piora depois, já que na quarta porta a bruxa conta uma falsa história pro protagonista, e na quinta finalmente é revelada a sua história, uma história também de amor com a maid do início, que não acabou necessariamente por conta da bruxa, mas a bruxa amaldiçoou a sua amada a ficar séculos esperando por você, presa sozinha na mansão, e cada vez perdendo a humanidade e suas memórias. Ou seja, tudo até essa parte do jogo era feito para vilanizar essa personagem. Por que ela tinha tanto ódio para fazer tudo isso? Mas aí, no sexto episódio, a gente começa a entender a personagem e suas semelhanças com Mikhail, o protagonista. E tudo construído até agora ganha outro significado, outra perspectiva. Para começar, o que mais me chamou a atenção é que a história de ambos é parecida. O protagonista, o Michael foi de uma pessoa amada por sua aparência angelical e pura para alguém julgado pela própria família por ser um hermafrodita, ficando conhecido como uma bruxa. Já Morgana era uma pessoa amada na sua vila por supostamente seu sangue ser santificado e curar as pessoas que tinham fé, até ser vendida por sua própria mãe para um lorde que a tratava como uma bruxa amaldiçoada com esse poder. Ambos passaram por estigmas. A bruxa a qual o jogo se referiu o jogo inteiro não era só literal, era sob perspectiva. Ela era colocada como uma santa e terminou sendo usada como uma bruxa, unicamente pela crença exacerbada das pessoas e pelo preconceito com o que não conheciam. A diferença entre a história de ambos começa pelo propósito diferente que possuem e que pra mim coloca Morgana acima como melhor personagem, o perdão. Mikhail é um personagem feito para representar pureza, até pelo tom angelical. Mesmo passando por todos esses horrores na vida passada e agora na mansão, ele perdoou todos. Já Morgana não poderia fazer isso, porque de verdade, a história de vida dela é a coisa mais agoniante já escrita. A Morgana, após ser vendida pela mãe como eu disse, começou a ser torturada para servir de cura no palácio do Lorde. O jogo nunca te responde se de fato a cura acontecia ou era apenas uma coincidência levada como fato pela fé dessas pessoas, mas isso não era necessário para deixar claro o quão horrível era a situação, principalmente vindo de pessoas de fé, que deveriam agir de forma mais empática, mas ficaram cegas. Após uma rebelião, ela acaba em um bordel,
onde finalmente começa a ter uma vida tranquila, especialmente pela relação com uma pessoa, Jacopo. Sim, aquele cara de um tempo totalmente diferente estava na história de Morgana, que aconteceu séculos atrás. Foi a primeira pessoa que ela realmente pôde confiar, mas isso não durou tanto, já que ela foi sequestrada por ladrões e só foi se libertada depois por um homem com sangue nos olhos, Yukimasa, a besta da segunda porta. Eventualmente, ela encontra um garoto que estava com a irmã doente e pediu ajuda sabendo da fama de Morgana. Os nomes desses irmãos eram Mel e Nelly. No fim, a Morgana é traída mais uma vez. Para salvar a vida de sua irmã, o garoto entrega a localização de Morgana para Yukimasa, que corta seu braço e a leva para o Lorde novamente. O problema é que esse Lorde não era o mesmo de antes, e sim Jacopo. Percebam o quão fodida é a história da Morgana e como ela é baseada em perspectivas. Todas as pessoas em que ela confiou a traíram em algum momento por essa distorção de fé feita sobre seu sangue. Toda essa história ganha uma carga emocional maior ainda pela outra visual novel que conta a história de Morgana no bordel. A gente vê o dia a dia com o Jacopo, dele falando sobre libertar aquela vila do Lorde filho da puta que tratava todos mal, e ao conseguir atingir esse objetivo, é consumido pelo poder e pela ganância da posição, ao ponto de não conseguir reconhecer uma pessoa que amava tanto e fazer o inimaginável com seu sangue. A dor da Morgana era tanta que ela se dividiu em dois seres diferentes, um sendo ela mesma, carregando todo o sofrimento, e outro sendo uma garota de cabelo branco, simbolizando a pureza, seus sentimentos positivos. Além disso, um outro detalhe incrível é que essa garota, para tentar diminuir o sofrimento de sua parte, inventava histórias de cartas mandadas sobre alguém que a iria resgatar, esse alguém sendo Jacopo, em sua mente, que de tanto ódio, de tanto estar desfigurada e de tanto ele estar diferente, nem havia reconhecido no Lorde também. Ambos não conseguiram se reconhecer por motivos distintos. Isso foi dito na primeira porta, pela garota de cabelo branco na história do Mel. Então, é um puta callback fudido de foda. No fim, a Morgana morreu em um festival com seu sangue, presa numa torre. Mas nesse mesmo dia, todos da vila também morreram. Todos que já haviam bebido seu sangue e outros por uma praga que se espalhou. Não se sabe se ela de fato conseguia curar pessoas, mas nesse momento, após uma morte lenta e narrada brilhantemente, Morgana colocou uma maldição em todos. E assim surgiram as histórias contadas anteriormente. Esses mesmos personagens, reencarnados em diferentes momentos do tempo, sofrendo de diferentes formas pelos pecados cometidos em vidas passadas. Eu expliquei tudo isso para mostrar o quanto tudo se conecta. Tudo é questão de perspectiva. Uma personagem que nas primeiras 4 partes da história era imperdoável, uma vilã filha da puta que causava ódio para pessoas aparentemente sem relação nenhuma, que no fim havia sofrido na mão de todos, esses e muito mais, uma dor incomparável. Era impossível alguém passar por tudo isso e conseguir perdoar os responsáveis. O autor mostrou a visão realista da situação através de Morgana. Ela não conseguiria ser que nem o Michael é. É muito interessante porque ela de fato não perdoa eles, especialmente Jacopo, que ela amava, mas mesmo assim acabou com esse ciclo de ódio, porque do mesmo jeito que existia esse ódio, no fundo a Morgana era uma garota normal, que apenas havia sido distorcida por esse ódio que consumiu sua vida durante séculos. O jogo não tenta justificar as ações da Morgana como corretas, mas mesmo assim dá a perspectiva dela e cria uma empatia. Mostra que todo vilão tem algum motivo para fazer o que faz. Humaniza uma personagem que era justamente estigmatizada como uma bruxa inumana. A decisão de não perdoar, mas ainda assim acabar com o ciclo e permitir que todos encarnassem em vidas melhores, é certeira. Morgana fez Michael, sei lá, perceber tudo por trás desse sofrimento, e ele fez Morgana perceber que ela tinha oportunidade de ter uma vida melhor e todos já haviam tido o suficiente. Morgana era uma pessoa assim empática e compassiva. Quando criança, usava seu sangue, sua dor para salvar os outros. Era alguém que queria ser amada, como foi no bordel. O principal elemento de sua personalidade é a capacidade de autorreflexão, que acontece ao final quando ela reflete sobre seus demônios internos que levaram a tudo isso. É uma personagem que deixa de ser machucada e resguardada e se torna alguém em constante busca de perdão e redenção. A história do jogo foi uma jornada de autodescoberta, uma jornada de contraste entre seus sentimentos, mostrando mudanças e camadas que antes pareciam inimagináveis. Eu amo Fata Morgana, mas especificamente a Morgana por toda essa complexidade por trás dessas ações que se conectam com tudo vivido durante a história, com twists que eu nunca poderia esperar por mostrar os dois lados do perdão. Eu garanto que é impossível qualquer um que leia a novel até o final não se conectar com a Morgana. Finalmente no topo desse ranking,
estão ambos os personagens que eu citei no início do vídeo como exceções. É impossível falar sobre Battler e suas qualidades sem falar também da Beatrice e vice-versa. O Mineko é uma das histórias mais complexas que eu já li, no sentido de tudo ser muito coeso. Tematicamente e narrativamente, cada personagem se conecta, cumpre seu papel e traz perspectivas diferentes para as discussões propostas pela obra, sobre histórias de mistério, lógica, crenças, amor, trauma, pecado. Battler e Beatriz são as engrenagens que fazem tudo isso andar, são eles os responsáveis por darem a característica mais interessante da narrativa, que é contar uma história através de um jogo mental entre dois personagens que a princípio não se conheciam, mas tinham motivações diferentes e suficientes. Battler querendo vingar sua família negando a existência da bruxa que teria feito o assassinato em massa, e Beatrice querendo se vingar de Battler por ter esquecido da promessa feita há anos atrás e que desencadeou uma ruptura mental maior ainda por parte de uma mulher que já tinha sofrido muito. Eu gosto de como é gradual o desenvolvimento dessa relação e de ambos individualmente. O Battler, no primeiro episódio, é apresentado como um garoto de grandes virtudes e gosta de ajudar os outros, prioriza a lógica acima de tudo e é ridiculamente tarado. Mas conforme os jogos vão acontecendo isso se altera. O Battler, que antes só queria provar a não existência da Beatrice, começa, a partir do segundo episódio, a ter que jogar os joguinhos dela, a ter que usar das ferramentas do jogo, como a Devil's Proof, ter evidências prova alguma coisa e a falta de evidências falha em se provar, a verdade azul, que é concedida a ele depois como uma ferramenta para argumentar contra a verdade vermelha de Beatrice, que impunha fatos sem precisar de provas, a verdade dourada, que só foi concedida a ele depois da situação mais mágica possível. O Battler vai deixando de ser esse cara que só é cético e quer provar a não existência de magia e começa a perceber que não existe motivo para fazer isso, que a magia em Mineko é mais sobre o que você escolhe acreditar. O meta-mundo pode existir literalmente ou só ser fruto de criações da cabeça do Battler após esses eventos. Os personagens mágicos invocados pela Beatrice podem ser só alegorias para diferentes personalidades dela. O clímax do desenvolvimento é no embate contra a Erika, que é de fato uma personagem totalmente lógica, querendo desprovar tudo como uma detetive, diferente do Battler, que mesmo sendo lógico antes, ainda se apoiava em lógicas ilógicas, tentando ganhar da Beatriz com teorias que muitas vezes não tinham provas concretas, mas não podiam ser refutadas. Tentava ganhar usando as ferramentas mágicas do jogo para provar a lógica dele, então ainda assim já estava suscetível a tudo isso. Ele era lógico, mas não era tanto. Quando nesse embate, o Battler finalmente entende o propósito da Beatriz ao fazer tudo isso, enxergando a verdade, ele começa a acreditar na magia, porque ele entendeu que era tudo sobre amor. A magia em um Mineko, criada pelas crenças das pessoas, tem como combustível o amor. Pessoas sem amor não precisam de magia porque vivem presas na realidade. O Battler ter demorado tanto para entender isso é muito simbólico considerando o passado da Beatriz. E genial considerando que nós leitores passamos 4 episódios inteiros acompanhando uma perspectiva concentrada do protagonista em querer desprovar tudo isso e agora mudando pro oposto. O Battler representa nós leitores, que caímos no joguinho do Ryukishi e fomos pegos de surpresa pela reviravolta no personagem e na história, que deixou de ser sobre magia contra a realidade e passou a ser sobre amor e crenças. Outro detalhe interessante no personagem que eu quero comentar antes de focar mais na Beatrice é que toda essa mudança do Battler e os motivos para tudo isso estar acontecendo com o personagem já aparecem desde os primeiros instantes e nas situações mais específicas. A característica inútil do Battler ser um pervertido que vai sumindo com o tempo ainda conseguiu dar uma cena que se conecta com o backstory da Beatriz, quando o Battler se encontra com a Shannon pela primeira vez no primeiro episódio e desiste de apalpar os peitos dela por ela não ter reação. Isso podendo ser tanto porque ela tinha sentimentos pelo Battler e há anos não via ele, quanto porque os peitos da Shannon são falsos, já que o corpo dela nunca se desenvolveu. No terceiro episódio também tem a conversa dos primos que cita a promessa do Battler feita para ela quando eram crianças. São detalhes ricos porque são colocados em momentos descontraídos, com naturalidade, que percebemos apenas quando a perspectiva de tudo muda. O Battler é o personagem que encapsula um dos principais pontos do Ryukishi com o Mineko, sobre a influência que uma perspectiva limitada pode ter no entendimento das pessoas sobre determinado assunto. O Battler não conseguia entender os assassinatos nem porque eles aconteciam, por se limitar apenas à lógica, não se abrindo para possibilidades além dessas, se prendendo apenas ao que ele via como lógico. A partir do momento que ele aceita e muda isso, um leque se abre e ele em pouco tempo entende tudo que ele sofreu por muito tempo para tentar entender e não conseguir. A Angie, irmã de Battler, é uma personagem que contrapõe esse ponto e agrega ao personagem, já que ela tinha uma predisposição a acreditar que a culpada pelos assassinatos tinha sido Eva, por todo o histórico conturbado das duas e pelos rumores espalhados. Então isso limitou a perspectiva dela para tudo. O ódio por determinada pessoa fez com que ela não pudesse enxergar o resto, do mesmo jeito que o ódio de Battler por Beatrice o limitava. Quando Battler no 8º episódio mostra um lado totalmente diferente daquele dia pra Angie, pra assim ela parar de ser obcecada por isso
é uma inversão do que o Better no início fazia, obcecado pela verdade. Isso mostra todo o desenvolvimento do personagem, e a Andy demorando a entender que a verdade absoluta não importava mais, mas no fim entendendo o que Better fez, representa a evolução da discussão da obra. O único ponto do personagem do Better que eu questiono e faz eu colocar a Beatriz ainda acima é o plot da amnésia. Eu não tenho problema com a conclusão dos dois afundando, mas o Better poderia muito bem ter morrido ali. Mesmo que basicamente todos os episódios tenham sido criações do Torria, baseadas nas cartas a Sayo, para tentar se desvencilhar de suas memórias originais, isso até seja interessante por ampliar a discussão do metamundo, já que teoricamente ainda existiria o Better nele e apenas a vida real não, eu acho imbecil ele ter sobrevivido e mais ainda ele ter perdido a memória desse jeito. Eu acho um recurso barato. Enfim, a Beatrice não tem nenhum desses problemas. Já é muito inteligente a forma como Ryukishi escolhe apresentar a figura, através do quadro da mansão que tem um ar misterioso em torno por representar talvez uma bruxa com quem Kinzo fez pacto, uma bruxa que vivia na floresta e afastava os filhos de Kinzo de entrarem nela. Ela já é apresentada como uma figura misteriosa e incerta. No primeiro episódio inteiro, tirando o Better tentando negar sua existência, através dos outros personagens, o autor faz de tudo para te fazer acreditar que ela é uma pessoa cruel, violenta e maligna. Nada além disso. Até o segundo episódio, é muito fácil acreditar que se resume a isso, já que ela trata o Better como um cachorro, literalmente, e começam a aparecer as outras figuras criadas por ela que incluem os 7 pecados e cabras para representar o Beelzebub. Toda uma caracterização demoníaca para reforçar esse lado. Mesmo assim, já nesses 2 primeiros episódios, existem momentos que a Beatriz deixa escapar o seu lado infantil, brincando com o Better enquanto discutem as teorias ou até mesmo pela própria existência do jogo. Já algo infantil ela querer levar tudo isso como um jogo de xadrez, infantil no sentido de querer se divertir jogando. Mesmo assim, o terceiro e quarto episódios são os que de fato começam a humanizar a personagem e a mostrar que existem mais camadas por trás do que ela fez. No terceiro episódio, mais sobre o passado é revelado. Antes a gente só tinha lenda sobre ela ser fruto de um ritual feito pelo Kinzo para conseguir ouro, mas agora é revelado que existiam pelo menos 2 Beatrices. A esposa secreta de Kinzo e a filha ilegítima desse casal, que era idêntica à sua mãe e foi isolada e abusada por seu pai, que vê ela como uma reencarnação de seu amor. A partir dessa perspectiva, a gente vê o lado infantil da Beatriz, mais especificamente a inocência, por ter passado tanto tempo isolada, e no mesmo episódio é aprofundado mais sobre seu lado como bruxa, apresentando a sua mestra e um pouco de como ela começou a estudar magia. Mas o que mais se destaca é a mudança que ocorre com a personagem após Better se recusar a continuar jogando devido à crueldade feita por ela e seu prazer vendo tudo, mostrando um pouco do seu lado mais vulnerável e pela primeira vez deixando de lado a vilã maniqueísta que era até então. Eu acho esse momento intrigante porque no fim de tudo era só um plano para ela humilhar mais uma vez o Better, só que ao mesmo tempo não dá pra dizer que não existia um pingo de verdade ali depois do que é descoberto no backstory. A Beatriz fez todo esse jogo para lembrar do que o Better causou nela, do amor não correspondido. É óbvio que ela ficaria triste e impactada por ele não querer jogar mais por conta das atitudes dela. No fim, o amor que a Sayo sentia por ele ainda estava na Beatriz. Então percebam como tudo é bem construído. Quando eu terminei o terceiro episódio, só me senti enganado pela personagem. Mas com as informações que eu fui ganhando depois, percebi que existiam mais camadas, porque o Ryukishi estava querendo dizer com tudo aquilo e também com essas diferentes Beatrizes apresentadas. Uma de suas características mais criativas é justamente ter uma personificação de cada um dos seus lados, que só é revelado depois, mas já era perceptível antes por meio dos foreshadows. O sétimo episódio é quando tudo isso que eu elogiei na personagem é confirmado e ampliado. A coesão que eu destaquei no início como um dos principais critérios é vista aqui. Eu legitimamente nunca vi um autor conseguir conectar tanto diferentes segmentos de histórias a princípio separadas de um jeito que tematicamente e narrativamente faz tanto sentido e deixe tudo mais rico ainda. A Beatriz bruxa é a Beatriz filha do Kinzo, é a Shannon, é a Canon, é a Claire, é Lion, é Sayo e é o homem de 19 anos atrás. Tudo começa com a pista deixada já no quinto episódio, Natsuhi recebendo ligação de um novo personagem que a gente não conhecia e aparentemente era seu bebê, rejeitado, que aparentemente tinha morrido antes. Isso mudou completamente o rumo das respostas, mas era coerente com o que foi apresentado no terceiro episódio. A gente sabia que a Quadorian Beatriz tinha caído do penhasco, mas nunca tivemos uma confirmação de sua morte por alguém além da Rosa. O Ryukishi foi um gênio em usar as diferentes perspectivas para criar essa brecha no enredo. Diferentes perspectivas que é outro dos principais temas que o Mineko ganha com o tempo, principalmente em relação às respostas para os acontecimentos em Hokenjima. Essa preparação feita antes foi perfeita e essencial para o backstory da Sayo, que é tão complexo de conteúdo que é difícil de entender de primeira. Basicamente, Sayo é a filha nascida da relação abusiva de Kinzo com a sua filha Beatriz, que também caiu de um penhasco com outra servente anos atrás como consequência da rejeição de Natsuhi de a criar.
e nasceu com problemas de desenvolvimento de órgãos por ser fruto de incesto e principalmente por ter quase morrido na queda, tendo todo o seu corpo machucado. Depois disso, foi mantido em segredo por Genji e Nanjo, até voltar para casa como uma empregada, pelo nome de Shannon. A Shannon, por ter dificuldade de criar laços de amizade, acabou tendo como uma única amiga a Shannon que a gente vê no resto do jogo, uma amiga imaginária que representava o modelo de mulher ideal que a personagem gostaria de ser, principalmente em questão de corpo, já que ela tinha peitos e a Sayo normal tinha problemas de desenvolvimento, então ela não tinha. A partir disso, a Shannon começa a criar outros personagens dentro de sua imaginação. A Kumasawa contava muitas histórias sobre bruxas e espíritos malignos na ilha, então a Shannon acabou criando Gap, a primeira Beatrice e personagem que a gente passou tanto tempo vendo e não fazia ideia de que tinha todo esse contexto importante. A sua nova amiga imaginária representava o desejo de Shannon de se tornar uma bruxa, começou a ser a desculpa para fazer pegadinha com os outros na casa, um tipo de protótipo do que viria a ser os seus planos super elaborados no incidente de Hokanjima. Já que Shannon via Gap como uma existência real e não algo de sua mente, ela via a bruxa como alguém que pregava peças nela, então recebeu um amuleto de teias de aranha da Kumasawa para se proteger da bruxa. Detalhe, a única fraqueza destacada na Beatrice, bruxa, nos outros episódios, era justamente as teias de aranha, outro foreshadow do Ryukishi. Com o tempo, a Shannon percebeu que não conseguia respeito dos outros empregados, e ao continuar com as pegadinhas, ela assumiu definitivamente a forma de bruxa dourada. A parte Sayo, que representava o seu lado como empregada, foi apagada somente, sobrando apenas Beatrice, que agora tinha a aparência criada com base nas lendas de Hokanjima. A questão é que, logo quando a Shannon começou a se tornar mais Beatrice, focar mais na magia do que no mundo real, ela criou uma boa relação com outras crianças da ilha, especialmente Battler, com quem compartilhava o seu gosto por novelas de mistério. O Battler foi a primeira pessoa que demonstrou gostar da Shannon, se importar com ela. As conversas sobre novelas eram desculpa para ambos se encontrarem, foi o primeiro amor de ambos. Assim, o fato de Battler ter feito a promessa de voltar e nunca ter voltado pelas brigas com sua família, quebrou de vez o coração de uma menina que antes não tinha nada e quando teve a oportunidade de ter, foi enganada. Depois disso, foi só loucura. A Shannon, depois de sofrer tanto, colocou o seu sentimento de amor por Battler na Beatrice da sua mente, a bruxa, como se estivesse selando esses sentimentos, assim a transformando no modelo ideal de mulher para Battler, na aparência que a gente vê desde o início. No mesmo momento, também criou um irmão para Shannon nunca mais se sentir sozinha, resultando em Canon, que representa a disforia de gênero de Shannon causada pelos seus problemas biológicos. Por isso, a Beatrice fez tudo o que fez com Battler durante o jogo inteiro. Esse era o pecado de Battler. Por isso, no sexto episódio, durante os trials do amor entre Shannon, Canon e a nova Beatrice criada por Battler na época, só poderia haver um vencedor. Esses três eram a mesma pessoa. Percebam como tudo é conectado, detalhes que pareciam todos se conectando, personagens que a gente não esperava tendo tanta relevância sendo fundamentais para a explicação de todo o enredo. A Beatrice, que no início parecia só uma vilã sádica, se tornando apenas uma vítima de uma vida conturbada e trágica. Ao final do sétimo episódio, você entende por que a personagem fez tudo o que fez, como ela fez tudo o que fez, usando essas diferentes formas de si e os seus amigos da mansão. E o que ela fez? Uma manifestação do ódio gerado por longos anos de rejeição em Hokanjima. A relação Battler e Beatrice é um romance trágico. É impressionante como o Ryukishi consegue mudar a sua perspectiva tantas vezes durante os episódios, aprofundando cada vez mais a história desses dois. Por todos esses motivos, eu amo a conclusão de Muneko, com os dois se encontrando na Terra Dourada, no Metamundo. É um final que recompensa todo o sofrimento por qual passaram e a mudança que o autor fez com a mensagem de sua obra. Eu terminei o Muneko acreditando em magia, acreditando no Metamundo, acreditando que o que nós acreditamos e sentimentos são mais importantes para quem somos do que a lógica imposta no mundo real. Poucas vezes dois personagens me marcaram tanto quanto Battler e Beatrice. São um exemplo de evolução da escrita de um autor e por isso são para mim os personagens mais bem escritos da ficção. Espero que eu tenha conseguido compartilhar bem os motivos para eu ter colocado esses personagens entre os melhores. Tentei ser o mais justo possível. Não são necessariamente os 10 personagens favoritos da minha vida, mas são os que mais me impressionaram em escrita.